Hoje venho-vos falar do livro Histórias de Sabor Antigo e fiquem até ao final porque eu tenho um giveaway especial para vocês. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Eu hoje venho partilhar a minha opinião aqui do Histórias de Sabor Antigo, que é um romanceiro. Este livro é de Paula Margarida Pinho, portanto uma autora portuguesa, e foi ilustrado por Júlio Castro. Eu não conhecia o ilustrador, ele é brasileiro, mas tem um traço bastante interessante e que complementa bastante bem o género de histórias que aqui encontramos. Eu já partilhei convosco este livro, estava muito entusiasmada. Esta minha cópia está autografada e é um lançamento de agora. Saiu agora no início do ano, portanto é uma novidade aqui quentinha ou fresquinha, como quiserem, de uma autora portuguesa. Então, nós temos aqui um romanceiro e muitos de vocês poderão não conhecer esta expressão, mas um romanceiro é uma designação que se usa para referir um conjunto de histórias ou de poemas normalmente relacionados com lendas tradicionais ou com contos tradicionais, e é exatamente isso que aqui encontramos. Este livro está dedicado, portanto estamos a falar de uma autora que é professora, e está dedicado aos meus alunos de literatura portuguesa, com quem, ao longo dos anos, redescobri a magia das lendas dos livros de linhagens. E este livro vai precisamente buscar essas lendas, desses contos tradicionais portugueses, essas lendas passadas de geração em geração, de boca em boca, e vai trazê-las aqui, a versão portuguesa. Há várias histórias daqui que eu já conhecia, mas não conhecia a versão portuguesa. Conhecia uma versão adaptada, ou que veio de outro país, ou que veio com outra versão, vá. Então é muito interessante, porque aqui nós temos mesmo histórias portuguesas, lendas tradicionais portuguesas. E se vocês gostam desse lado tradicional, desses contos de fadas, mas numa versão portuguesa, este é um livro que eu vos recomendo imenso. Então nós temos 7 histórias, estão aqui, 7 histórias, hein? A Lenda da Dama Pé de Cabra, Pardalo, o Cavalo Mágico, a Misteriosa Dona Marinha, Rei Lear e suas filhas, a Bela Infanta Ximena, a Noiva Mais Formosa e o Romance da Bela Menina. Daqui alguns eu conhecia, outros davam-me uma ideia, outros nunca tinham ouvido falar, então é muito, muito interessante. E no final temos um glossário e uma advertência com as referências bibliográficas. E vocês poderão dizer, Ana, isso tem um glossário, então é para crianças. Sim e não. Este é daqueles livros que a própria autora diz que é dos 9 aos 90, porque de facto são lendas, não é? São contos de fadas. E todos vocês sabem que nós, quando contamos um conto de fadas a uma criança, ela interpreta de uma forma ou vê de uma forma, enquanto os adultos vão retirar muito mais, vão retirar outros pormenores, vão perceber outras referências que às vezes passam despercebidos. O que é que nós temos aqui? Temos é o preservar da linguagem. Aquela linguagem à moda antiga, aquelas expressões que se usavam no antigamente. E por isso é que faz tanto sentido aqui o glossário. Sim, há muitas expressões que são muito conhecidas e que todos sabemos o que é que são, e há outras que eu própria tive que fazer um esforço para conseguir acompanhar, porque são mesmo aquelas expressões que se usavam antigamente. Então temos esse preservar da linguagem aqui. E então nós temos 7 histórias, como já disse, todas em verso. Nós temos aqui estas ilustrações que eu acho que complementam muito bem a história, são muito coloridas e são assim um traço bastante engraçado. E temos assim. Tem estes pormenorzinhos assim, este aqui até fui eu que sugeri porem nesta versão. Eu já vos disse que normalmente eu ajudo a conceber ou a trabalhar um bocadinho estas histórias. Este foi o único que eu não tive assim tão envolvida, só reli uma história daqui e portanto o resto só li agora durante o mês de março, mas tem assim estas ilustrações e é tudo em verso com rimas. Está muito bem feito, lê-se muito facilmente, precisamente por ter esta, sei lá, ser assim em poesia. E tem esta coisa das rimas que de facto nos remete para uma história mais infantil ou mais leve, quando na verdade traz aqui muitas mensagens por trás e tem às vezes umas temáticas mais pesaditas aqui por trás, um bocadinho escondidas, vá, como todos os contos de fadas. Vou saltar aqui um bocadinho só para vos mostrar um bocadinho do livro. Ele não é muito longo, tem tipo de letra bastante grande e eu li-o num instante. Eu só não li de uma assentada porque não tinha disponibilidade de tempo para isso. Queria-vos mostrar aqui então o glossário, está aqui por ordem alfabética, e queria-vos só ler aqui a parte das advertências, só para vocês terem um bocadinho de noção do que é que estou a falar. As narrativas em verso apresentadas neste livro são recriações de lendas e contos populares portugueses escritos em prosa.
No que diz respeito à sua concepção, estrutura formal, estilo e linguagem foram inspiradas nesse tesouro precioso que são os romances tradicionais medievais, transmitidos oralmente de geração em geração. E depois tem então as obras que nós podemos consultar para ver as origens e onde é que são referidas estas histórias. Eu não vos vou estar aqui a falar muito de cada uma, porque são histórias curtas e eu ia estar-vos aqui a estragar um bocadinho. Posso-vos dizer que se calhar, não sei, as mais conhecidas eu diria que são o Rei Lear e as suas filhas e o Romance da Bela Menina. O Romance da Bela Menina é uma recontagem portuguesa que eu não conhecia, sou 100% sincera, da Bela e o Monstro. É a versão da Bela e o Monstro portuguesa. Eu não conhecia esta versão, achei muita piada. É um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados, vá. O Rei Lear e as suas filhas, portanto, a velha história do pai perguntar às filhas se vocês amam o vosso pai e quão o amam. Então, aqui também é uma versão ligeiramente diferente daquela que eu conhecia. Eu conhecia muito bem aquela em que a mais nova diz que ama tanto o pai como a comida quer o sal. E aqui é uma versão diferente. Olhem, gostei bastante. Achei que estava muito bem conseguido. São histórias que, ao mesmo tempo, tem os seus episódios, os seus altos e baixos, mas daquelas com que a gente acaba com um sorriso, sabem? Porque é mesmo aqueles contos de fadas, e eu que adoro contos de fadas, e também mesmo aquelas histórias do era uma vez, assim, assado, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e depois aquele, o desenlace, e acabamos por terminar a história com um sorriso e com aquela sensação mesmo de termos presenciado um conto de fadas. Temos também muito representado aqui na história sei lá, velhas expressões portuguesas, expressões idiomáticas, e também temos esta coisa do número 7 histórias, 7 mulheres. Aqui são muito mulheres fortes também, mulheres que são aqui as protagonistas, ou que dominam, ou que controlam, ou que mudam um bocadinho o destino do que as rodeia. Mesmo as ilustrações das histórias, às vezes nós poderíamos olhar e pensar, esta ilustração devia estar umas páginas à frente, umas páginas atrás, mas ela está ali a meio, mais ou menos nas 7 páginas. Então temos esta divisão, temos estes pormenores, que estão muito, muito bem construídos. Olhem, gostei muito, uma leitura que se faz muito facilmente, de uma autora portuguesa que já vos tenho recomendado muito aqui no canal, e esta autora teve a generosidade de oferecer um livro para giveaway. Portanto, se vocês quiserem ganhar uma cópia autografada deste livro, esta é a vossa oportunidade. O que é que vocês têm de fazer? O costume, subscrever aqui o canal, deixarem o vosso gosto e comentarem a dizer que querem participar ou que querem ganhar uma cópia, que é para depois, quando eu fazer o sorteio, saber quem é que está de facto interessado em receber uma cópia deste livro autografado pela autora com uma dedicatória. Se quiserem a dedicatória noutro nome, que não para vocês, para oferecer, por exemplo, a alguém, também se faz. Sem problema. De qualquer das formas, subscrever, deixarem um gosto e comentarem a dizer que querem participar, ok? Hoje é dia 11, vou estar até o final do mês, até dia 30 de Abril, à meia-noite, ok? Portanto, tenho o mês todo, o resto do mês todo, para participarem. Partilhem com os vossos amigos que poderão achar interessante esta cópia e deem-me uma oportunidade, a sério. Mesmo, ok, eu só tenho uma cópia para sortear, não tenho 2.000 e tal para partilhar com todos vocês, mas é uma obra que é curta, mas vale a pena ser lida, está muito, muito interessante, muito bem conseguida. Se vocês gostam de contos de fadas, se gostam de lendas, se gostam de saber um bocadinho mais sobre as tradições portuguesas, não é? Esta é uma obra que eu vos recomendo muito e foi uma ótima leitura para o meu mês de março, que eu contei para o desafio da Dorinha Linda, do Autores Contemporâneos PT. Portanto, era o desafio de ler autores contemporâneos que não estão assim tão conhecidos, e esta é uma ótima recomendação. E é isso, pessoal. Então não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem o vosso gosto, partilharem com os vossos amigos, é sempre muito importante. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!